Ok, bem-vindos à Complexidade, aula 5. Hoje temos várias coisas diferentes, meio que continuando onde a gente estava. Vai ter a apresentação da Mayra, e vamos fazer isso logo você primeiro. Daí eu vou mostrar algumas coisas relacionadas com isso. Aí vamos ver o Interesting in Between, o meião interessante. E daí, no final, fazer um pouquinho de HPE de complexidade e economia. Então é isso. Então, deixa eu liberar o computador aqui. A sharing. Pronto. Então, Mayra, pode apresentar. Oi, gente. Meu nome é Maíra e eu vou apresentar para vocês... Desculpe, Maíra. Tranquilo. Vou apresentar minha tela aqui. O modelo que eu escolhi chama Rebellion e ele vai modelar a rebelião generalizada contra uma autoridade central e ele é baseado no modelo de violência civil do Joshua Epstein, de 2002. E aí, vocês podem observar, enquanto eu apresento, as características do sistema complexo que ele tem. Por exemplo, grande número de componentes sem controle central, tem simples regras de operação que eu vou apresentar depois, eles são dinâmicos, estão em constante mudança, e os agentes também vão se adaptando à mudança. Eu vou explicar um pouco do modelo antes de dar play no NetLogo, e vou deixar as equações aqui do lado para vocês se guiarem. Está todo mundo vendo as duas telas? Perfeito. Então, o que a gente precisa saber é que a população ela vagueia aleatoriamente e os agentes podem se tornar ativos. O que significa se tornar ativos? Significa tornar ativamente rebelados por conta de ou o nível de queixa que eles têm em relação à legitimidade do governo, que no NetLogo a gente escolhe esse nível de legitimidade, ou o nível de queixa que eles têm em relação ao sofrimento que eles experimentam. Esse sofrimento é dado aleatoriamente. Aqui nessa equação, a gente consegue ver que G é o nível de queixa que eles têm em relação ao governo, H é o nível de sofrimento que eles experimentam, e o L é o nível de legitimidade do governo. Aí, também existem, além dos agentes, policiais que trabalham para a autoridade central, que prendem quem se rebela ativamente, os agentes ativos. A probabilidade de prisão é dada de acordo com o número de policiais, que é C, e de agentes próximos do agente que pode ser preso ou não, que é representado pelo A nessa segunda equação. A interação entre eles, local, é dada pela avaliação da proporção de policiais e de agentes ativos ao redor para decidir se o agente vai se rebelar ou não. E a gente também escolhe no NetLogo a visão dos agentes com relação ao seu redor. Então, se o nível de queixa é grande o suficiente, a percepção de risco, que é igual à aversão de risco dada aleatoriamente, vezes a probabilidade de ser pego, ou seja, se o nível de queixa é grande o suficiente e a percepção de risco é baixa o suficiente, o agente se rebela. Cada agente calcula o risco de se rebelar no início de cada turno que acontece. Então, aqui nessa terceira equação, a gente pode ver que G é a queixa que a gente calculou aqui em cima, N é a aversão a risco, que é dada aleatoriamente, vezes a probabilidade de ser pego, que é dada nessa segunda equação, e N é o risco líquido, e T é um limite estabelecido em 0,1 por padrão. E os policiais, eles vagueiam aleatoriamente, eles prendem quem está se rebelando. Aí eu vou dar play aqui só para vocês verem, só que eu ainda vou continuar falando algumas coisas. Tá na visão 3D, vou passar para 2D e vou dar play com as informações padrão do modelo. Em verde são os agentes e quanto mais escuro é o verde, mais queixa eles têm. Eles ficam vermelhos quando eles são ativamente rebelados. Se abaixar um pouquinho aqui a legitimidade, vocês conseguem ver os diferentes tons de verde, que representam diferentes níveis de queixa com relação ao governo. Em triângulo azul, os azuis triângulos são os policiais e em preto são os agentes que estão presos. E eles têm 3 regras de operação muito simples. A primeira delas é a regra de movimento, que cada agente não preso ou policial se move aleatoriamente para um lugar desocupado. A regra dos agentes que eu já expliquei, que é se o nível de queixa ultrapassa o risco líquido por um padrão dado de 0,1, o agente se revolta e passa do verde para o vermelho. E ele também pode fazer o inverso, já que ele calcula o risco de se rebelar a cada turno. Então, ele pode passar do vermelho para o verde. E a regra dos policiais é que eles devem buscar agentes ativos e se existir pelo menos um, o policial prende aleatoriamente. Por um tempo que a gente também decide por quanto tempo a pessoa vai ficar presa.
Aí, como que funciona? A gente escolhe aqui, antes de começar, a gente escolhe a densidade de policiais, a gente escolhe a densidade populacional e o número de espaços que o agente e o policial podem ver ao redor. Deixa eu começar de novo aqui e deixar no padrão do modelo. Aqui é 82. Aí a gente pode dar o play e mudar a legitimidade do governo e o máximo de tempo que eles passam na prisão. E aí, a gente também pode escolher se eles vão se movimentar ou não. Eu testei algumas vezes com movimento e sem movimento, só que eu não percebi nenhuma diferença. Mas pelo modelo, com menor... Sem movimento, a rebelião se espalha menos. Aí a gente pode perceber no gráfico, aqui, deixa eu aumentar a tela, o movimento dos agentes, que os agentes ativos eles se espalham e isso é chamado de equilíbrio pontuado. Então, por exemplo, tem uma tendência do sistema permanecer estável por um tempo e depois ele muda repentinamente e a rebelião se espalha. Aí a gente também pode fazer alguns testes, alguns experimentos. Eu fiz um experimento aqui de erosão gradual vezes erosão imediata da legitimidade do governo. E aqui estão os gráficos que eu vou explicar. Então, nesse primeiro caso, eu diminuí a erosão gradualmente de 0,90 para 0, de acordo com como ia passando os turnos. E na segunda, eu diminuí de 0,9 para 0,7 imediatamente. Aí a diferença aqui, por exemplo, é que o número de agentes ativos aumenta junto com o número de prisões que são feitas. Aí, no segundo caso de erosão imediata, a gente tem um pico do número de agentes ativos, a gente tem uma rebelião, antes de começar a ter um pico de prisão. Aí, por exemplo, outros experimentos que a gente pode fazer é, por exemplo, mudar o tempo que eles ficam presos, e aí a gente percebe que passam a ter mais rebeliões, as rebeliões se espalham mais rapidamente. E se a gente aumenta a densidade de policiais, por exemplo, deixa eu diminuir aqui de novo. Se a gente aumenta a densidade de policiais, por exemplo, a gente percebe que... Aí tem que dar setup e dar o go de novo. A gente percebe que quase que não se espalha a rebelião. Aí, por exemplo, a gente pode observar também a frequência com que acontecem as rebeliões se a gente mudar a legitimidade do governo. Aí eu vou botar em 0,32 aqui, que coincidentemente é o nível de aprovação do Bolsonaro. E aí dá para ver que as rebeliões elas acontecem com maior frequência. E eu acho que era isso que eu tinha para apresentar do modelo. Ok, obrigado. Alguém tem alguma pergunta sobre o modelo, sobre a ideia? Eu conheci esse modelo, já tinha visto antes, mas eu dei uma olhada hoje de manhã só para me lembrar. E ele é interessante porque ele tem várias coisas que típicas de um sistema complexo, né? Que tem são as não tem um equilíbrio propriamente dito, você vê que tudo fica acontecendo, ele até, quando você tem uma configuração dos parâmetros, ele pode tender, às vezes, pode tender a uma coisa contínua, ou algum ciclo, mas rapidamente ele pode sair, e geralmente ele não tem equilíbrio. Aquele N, o noise, me diz se eu estou correto, o noise, ele assim... o que ele faz, ele põe uma aleatoriedade, né? Porque quando alguém para tomar uma decisão, mas às vezes ele pode errar e tomar outra decisão. É isso o N? O N é de net risk, que é o risco líquido. Então, ele decide se a queixa dele com relação ao governo é maior do que o risco líquido, aí ele se rebela. Só que isso vai mudando, porque vai mudando a quantidade de agentes ativos e a quantidade de policiais ao redor dele. Aí ele vai calculando toda vez a diferença. Uhum. Tá. E a outra coisa que tem muito de sistemas complexos é essa ideia, e eu acho tão importante isso, quero enfatizar tanto isso ao longo da disciplina, que até montei uns slides sobre isso depois, eu vou mostrar, mas essa ideia de as suas decisões se levam em conta os outros, que tem a visão, né? Você pode mudar a visão, aumentar ou diminuir. Então, não é a minha decisão de protestar ou não é puramente econômica, assim, eu disse quais são os benefícios para mim, quais são os custos para mim. Assim que a gente modelaria isso em economia, tipicamente. E aqui não, você está levando em conta quantas outras pessoas estão rebelando em volta. E pensa, é assim que você faz, né? É assim que você faz de verdade. Eu vou até mostrar um Standing Ovation Model, que é mais ou menos
essa mesma ideia. Eu estava pensando aqui sobre... Diga. Não, é só sobre isso que o senhor comentou agora, né, da questão de como modelaria dentro da economia, mas esse modelozinho que a Mayra mostrou, até pelas equações e tudo mais, ele parece muito com um modelo microeconômico, né, ou isso não impede nada dele ter essa característica complexa, ou... Não, eu achei a mesma coisa também. Agora, quando ela botou lá e botou Gzão, isso me lembrou. Eu tenho um paper, acho que o paper que eu escrevi em 2002 sobre conflito rural no Brasil. Então, é o MST, decide se invade ou não invade, o fazendeiro decide se expulsa ou não expulsa. É violência, né? É mais parecido com isso. E tem o governo, que lá é um G também, e o governo ele decide investir ou não em reforma agrária. Então, o nosso é um modelo de teoria dos jogos. Cada um está tomando decisões pensando no que o outro está tomando e tem um equilíbrio de cordão acontecendo lá. A sua pergunta esse modelo que ela apresentou tem as equações por baixo. A diferença é essa, que não é só as equações. Se fosse só um modelo com equações, você ia ter que ter as premissas simplificadoras de que todos os agentes são iguais, se bem que no NetLogo também, mas ela podia fazer agentes diferentes, com propensões diferentes, você podia botar bem mais heterogeneidade nos policiais, nos agentes, né, em várias outras coisas. E se fosse um de economia, você ia ter simplificações e você ia chegar no equilíbrio no final das contas. Mas quase todo o modelo que a gente vê baseado em agentes tem uma versão com base em equações. Um não é incompatível com o outro. E tem, dependendo do que você quer olhar, um vai ser mais vantajoso do que o outro. Aí, o que eu fiquei pensando assim, como é que isso aqui poderia ser útil? Eu penso assim que você é um ditador ou você é um governo. O que você pode mexer? Uma solução mais fácil para conseguir... O que você quer? Você quer um equilíbrio com ninguém protestando e ninguém na cadeia, provavelmente também. Mas, então, o que você podia fazer? Muitos policiais, né? Enche de policiais e aí a probabilidade de ser pego vai ser muito grande e ninguém rebela. Só que, provavelmente, você não pode fazer isso. Então, você está constrangido ali com essa variável. Ela tem um teto. Aí, o que mais que você pode fazer? Bom, você pode tentar conseguir legitimidade. Agora, isso é bom se você conseguir, mas uma vez que já é um ditador, é difícil, né? Você pode ter uma campanha publicitária a sua imagem e rapidamente um ditador desses já vai ser ilegítimo, já vai ser. Então, você tem essas duas variáveis ali. Então, o que mais que você pode tentar mexer? O tempo na cadeia, talvez ponha todo mundo que vai para a cadeia não sai nunca mais. Mas aí isso piora a legitimidade ainda mais, né? Quando o regime militar no Brasil endureceu. Os primeiros 5 anos foram relativamente leves, em 69 endureceu, a legitimidade caiu, e aí as pessoas ficaram mais propensas a rebelar. Então, eu acho que esse tipo de análise assim você podia tentar fazer. Interessante ver. Sabe, alguns dos parâmetros são instrumentos de controle que alguém poderia mexer. Outros são mais ou menos fixos, são restritos, são restrições no exame, no problema. Então, tá. Mais alguma pergunta sobre isso? Então, obrigado pela apresentação. Você foi corajosa. Você foi a primeira. Perdão. Diga, pode falar. Não, é que eu consegui ver uma aplicação do modelo, que eu achei legal. A Revolução Romena de 89 foi dada por essa questão da legitimidade do governo. Quando caiu, quando percebeu a fraqueza do ditador, houve uma explosão em massa de protestos, violência nas ruas. Eu achei que dá para fazer uma analogia com isso. E o que eu vejo muito ali também o que eu mencionei outro dia, os protestos de 2013. Os protestos de 2013 era isso, né? Ninguém esperava naquele dia ali, um monte de gente foi para explorar, isso já acontecia várias vezes, todo mundo gritava palavras de ordem, mas de vez em quando umas confusõezinhas aqui e ali. Por que aquela vez o negócio conflagrou e pegou? É difícil saber, porque assim, a Dilma estava com a popularidade em alta naquela época. Ela nunca tinha tido, na história do presidencial, uma popularidade tão alta. Vinha a Copa do Mundo,
o que os jornais apontavam era o preço da passagem de ônibus. Né? O preço da passagem de ônibus, esse é o grande lance que se perguntava para as pessoas. E não é só no Brasil, em outros lugares também, no Chile, que é assim, um lugar de melhor qualidade de vida para a grande maioria, sob alguns aspectos, na América Latina. E lá também, a mesma coisa, lá era pagar a educação, universidades pagas. Mas o resto da América Latina olhando, mas por que vocês chilenos estão protestando? Vocês estão muito melhores do que a gente que devia protestar e nós não estamos, e vocês não deviam e vocês estão. Então, essas dinâmicas, o modelo meio que pega essas coisas, muitas vezes não é tão fácil explicar, e às vezes depende assim dos initial conditions, né, as condições iniciais, quando a gente for ver modelos caóticos depende muito da configuração inicial, e aí você não consegue explicar exatamente para que aquilo aconteceu quando tantas outras coisas poderiam ter acontecido. Tá. Então, agora que já tem precedente, lembra que vocês podem apresentar, todo mundo mais vai ter que apresentar, manda um e-mail para mim, diga o modelo, e daí nas próximas aulas, se vamos na próxima semana já, assim, mais umas 4 pessoas já fossem apresentando. Deixa eu compartilhar aqui. Deixa eu fazer outra coisa aqui. Desculpa, eu devia ter isso tudo já engatilhado, mas como eu acabei de ligar o computador, não está. Vamos começar aqui. O que eu quero mostrar aqui é um modelo de standing ovation, que ele pega mais ou menos, uma tentativa de pegar mais ou menos a mesma ideia, essa ideia de que as nossas escolhas são extremamente afetadas pelo contexto social, pelo que as outras pessoas estão fazendo. Eu vou chamar isso agora de ultrasocialidade, tem horas eu vou chamar isso de social learning, aprendizado social, ou de... Eu li um termo que eu até escrevi na minha parede, que é behavioral contagion, contágio comportamental. A gente tem contágio comportamental, externalidades comportamentais. Você vê pessoas fazendo coisas e isso influencia as nossas escolhas. E assim, isso é incompatível com a economia? Não, não é economia. A gente sabe, claro, óbvio que a gente sabe que tem isso, mas no modelos mais tradicionais de economia não é, né? A gente reage a preços. A gente é afetado pelos outros via preços, via uma externalidade pecuniária, mas não via as escolhas diretamente. Eu vejo alguém... Então, eu quero mostrar, para enfatizar isso, eu quero mostrar esse modelo do standing ovation e eu quero mostrar daí uns slides, porque por coincidência eu esbarrei em alguns artigos essa semana sobre isso e aí aproveitei que estava fresco na minha cabeça e botei umas ideias, inclusive uma proposta de pesquisa. Então, deixa eu compartilhar aqui no logo. Então, eu não tinha, o NetLogo não tinha isso, mas eu fui procurar e eu achei... o que é o standing ovation? Você vai para o teatro, você vai para uma apresentação, e aí tem a apresentação acaba. Aí todo mundo começa a bater palmas. Aí você gostou, outras pessoas gostaram, cada um gostou de uma certa quantidade, de repente alguém ao seu lado levanta, e bravo, entusiasmadão. Aí outra pessoa ao seu lado levanta. Aí você diz, poxa, bom, mas não é de ficar de pé. Mas aí outra pessoa à sua volta diz, eu vou ter que levantar também, porque eu não posso ser a única pessoa aqui sentada. Aí você levanta também e finge que está entusiasmado. E pode acontecer disso espalhar, eu gosto de usar essa palavra percolar, isso percolar pela plateia toda, e aí é um standing ovation. As pessoas estão ovacionando de pé aquele negócio. E outras vezes, ao contrário, você está louco para ficar de pé, você adorou, isso aqui foi a melhor coisa que você já viu na sua vida, mas todo mundo ali está dando palmas de Rainha Elizabeth, assim, palmas que ela dá quando ela vê cricket. E você quer ficar de pé, mas você não quer ser o único. Então, você não fica de pé, embora você queira ficar de pé. Então, o modelo é para pegar mais ou menos essa ideia, que é muito parecido, rebelar, não rebelar, adotar uma moda, não adotar uma moda, espalhar uma fofoca, não espalhar uma fofoca, todas essas coisas. Então, deixa eu ver se eu... Como é que... Esse aqui não...
Então, as pessoas estão aqui. Tá? O palco está aqui em cima. Está todo mundo na cabeça deles virado para o palco. E existe um cone length. Então, as pessoas não enxergam global. Isso é uma coisa característica é uma das definições de sistemas complexos, é que as pessoas só têm informação local. As pessoas não têm informação global. Ninguém tem informação sobre tudo. Então, aqui, 4. Então, deixa eu pegar um cara aqui e vamos ver o que esse cara aqui vê. Ele vê esse pessoal aqui, 4 fileiras para frente, fazendo um cone assim. Então, ele só vê essas pessoas ali e aí é uma regra de maioria simples. Ele conta quantas pessoas estão de pé, quantas pessoas estão sentadas. Se está preto, é porque está sentado. Aí, quanto que... se tiver maioria das pessoas de pé, ele fica de pé também. Ou eu posso mudar isso aqui, deixa eu ver aqui. Eu posso botar um cone bem grande aqui. E pego esse cara aqui. Então, ele vê um bocado de gente. Né? Então, deixa eu ver, deixei uma vez. Deixa eu botar menos aqui, botar um cone de 4, tá bom. Então, vai uma vez. As pessoas vão sentando. Sentando e ficando de pé. Tá aquele momento complexo ali no meio, antes de chegar no equilíbrio aqui. E está indo, você vê. Awkward quer dizer que você está sentado, mas você está incomodado, porque tem algumas pessoas de pé, você está lá, será que eu sento, será que eu fico de pé, como é que faz? Então, aí vai indo, deixa eu deixar rodar, a gente vê se... Aí, dependendo de como for, vai ficar nesses ciclos ou vai chegar a algum lugar. Tá, esse aí fica aquele negócio, né? Claro que na vida real, eventualmente, vai acabar. Mas... e o updating pode ser todo mundo update ao mesmo tempo ou um de cada vez. Isso parece um grande problema com modelos baseados em agentes, que acaba que faz muita diferença. E o jeito que o NetLogo funciona, ele parece que é todo mundo ao mesmo tempo, mas necessariamente ele vai sorteando. Isso é só um detalhe. Bom, então vamos tentar de novo. Vamos tentar, deixa eu aumentar aqui o número de pessoas que está vendo. Vou botar 9. Ver o que acontece. Entra no tipo de ciclo ali. Eu acho que o desafio, para ser mais realista, é achar uma configuração em que, rapidamente, né, em 2 minutos, 1 minuto, tem que chegar para um lado e para o outro. Senão, você não vê na vida real as pessoas levantando e ficando de pé por 10 minutos. Eventualmente tem que... Então, vamos tentar fazer um desses. Tá aqui, o nós está aqui, por isso que eu me confundi. Eu vi o N. Esse nós aqui é aquilo que eu perguntei e não era... É o seguinte, eu acho que eu li lá nas instruções, o nós aqui eu olhei, eu fiz a maioria simples, para eu ficar de pé, mas de vez em quando, números muito pequenos de vezes, eu não vou ficar em pé, eu vou errar. Eu acho que isso vai criar uma certa aleatoriedade nesse tipo de modelo. É importante que tenha esses nós às vezes. Então, deixa eu começar vou começar com mais gente de pé e ver se daí vai. Já comecei com mais gente de pé. Não, ainda não. Deixa eu tentar de novo. Quantas pessoas de pé, talvez seja uma função da qualidade. Se a peça foi muito boa, já vai tender a mais gente ficar de pé. E talvez do jeito que acabe, né? Se a última cena é muito poderosa, sabe aquelas cenas que daí aí talvez... então deixa eu tentar isso aqui. E deixa eu aumentar o cone length, para as pessoas enxergarem mais. Vamos ver se agora vai. Não, continua ciclos aqui. Se eu mudar isso aqui.
dar mais visão ainda para eles. Vamos. Eu estou querendo empurrar para todo mundo ficar de pé, mas... não. Mas, em todo caso, eu aposto que a gente ficasse mexendo aqui, se eu tivesse estudado mais o modelo um pouquinho. Mas algumas coisas, o Scott Page, no curso dele, Model Thinking, ele tem uma sessão sobre esse modelo. Ele diz, o que isso tem a ver? Por que me interessa? Eu não vou para o teatro nunca, e quando eu vou, eu não bato palma, então isso não interessa. Não, isso aqui é uma metáfora. Aí ele faz assim, por exemplo, essas pessoas na primeira fila... isso é outra coisa que você pode fazer. Você pode chegar e fazer assim... Vamos botar aqui. Eu posso make this guy sit down. Então, eu posso tirar um monte dessas pessoas influentes aqui. Logo, as pessoas estão na frente, elas são influentes, né? Aí... pera, eu tenho que tirar isso aqui. Tá, make this guy sit down. Eu posso tirar esses caras influentes aqui. Será que se eu tirar um monte de gente da frente... Porque esses são os caras que estão no campo de visão, né? Eles estão no campo de visão de muita gente, porque... Então, se eu tirar um monte desses caras da frente... Aí será que eu consigo... Porque o que está acontecendo aqui? Vou deixar um carinha lá que gostou, que é a mãe do ator principal, e ela vai ficar de pé e aplaudir, mas eu vou tirar um monte desses caras da frente. E aí, isso eu estou tentando empurrar para ver se isso vai convencer muita gente, logo na primeira vez, a sentar. E aí, ele sentando, vai ter um monte de gente atrás dele sentando. Deixa eu botar um espaço grande aqui no meio, assim. Talvez isso aqui funcione. Vamos tentar aqui. Deixa eu go once. Deixa eu ver aqui de volta. Deixa eu ver um pouquinho mais razoável. Vamos ver o go once. E não consegui também de novo. Bom, claramente teria que estudar mais. Mas, pelo menos em termos teóricos, essas são as pessoas importantes. Importantes não, influentes. Então, hoje em dia tem youtubers e tem Neymar, Anitta, estão aqui na frente, eles fazem uma coisa que todo mundo faz. E tem esse pessoal aqui. Mas esse pessoal aqui na frente, eles influenciam, mas eles não veem muito, eles não veem ninguém. Eles tomam decisões, vem a peça, mas eles não estão influenciados por outros. Não sei muito bem o que seria a analogia. Mas tem essas pessoas aqui atrás, o Scott Page fala o seguinte, essas pessoas aqui, elas veem um monte de gente, elas veem o jogo quase que inteiro. Então, isso é que nem um professor universitário. Ele não tem influência nenhuma, ninguém copia o que ele faz, mas ele sabe o que está acontecendo, ele entende um pouquinho a sociedade. Bom, esse é um jeito de pensar. Deixa eu tirar isso aqui. Tá, aí nesse tema, só para seguir nesse tema, antes de entrar no outro, eu estou com essa ideia de ultrasocialidade. Então, como eu falei, esbarrei por acaso em algumas coisas essa semana. Uma é esse livro aqui, do Robert Frank. Eu já tinha ouvido falar nesse livro, está numa lista para ler, mas a lista é infinita, então talvez nem chegue lá. Mas a ideia de peer pressure. Ele é um economista, de Cornell, acho que se aposentou esse ano, mas ainda continua lançando livros, e o livro é exatamente sobre isso, como a gente é muito afetado pelo que os outros fazem. E isso, depois, quando a gente chegar em evolução, a gente vai ver que isso é uma característica evolucionária do ser humano, muito mais do que outros. Não tem nenhum animal que é tanto assim como a gente, que aprende vendo os outros fazendo, que copia o que os outros estão fazendo. Isso vai ser uma premissa essencial no que a gente vai fazer em evolução, e é uma premissa que leva a sistemas complexos, né? Se a gente está sendo influenciado, né, por essas interações nas nossas decisões, então isso é importante. E aí o que eu vi essa semana, tem uma revista que chama Evonomics, que no começo você olha assim, parece uma coisa meio que um embuste, é de um biólogo, um evolucionário teórico de evolução, chamado David Sloan Wilson, que está querendo
melhorar a economia, subverter a economia. Então, quando você ouve essas coisas, deve ser mais um desses malucos. Mas acaba que não é, que é um negócio relativamente sério. E eles tiveram uma série essa semana que chama assim Advice to an Aspiring Economist. Porque um aluno mandou um e-mail para ele dizendo assim, eu resolvi estudar economia, eu estava estudando economia comportamental, estava achando muito bom, porque aquilo estava as premissas usuais de economia eu estava achando meio estranhas, então eu gostei daquilo. Aí o David Sloan Wilson fez uma série, ele mandou esse e-mail para umas 8 pessoas diferentes e pediu para elas escrever conselhos para um jovem economista. E um deles foi o Robert Frank, que escreveu justamente por que economia comportamental precisa ficar evolucionária. Economia comportamental deu uns passos importantes questionando a racionalidade, mas precisa dar... É que ele fala aqui que a sacada central do Charles Darwin é que a vida... como é que fala em português? Graded on a curve. Sabe? As notas das provas têm uma curva, mas não são o que são. Se a melhor pessoa tirou 3, então quem tirou 2 está próximo do melhor possível, uma curva, né? Graded on a curve. Porque a evolução é assim. Evolução, você não precisa ser o melhor possível. Você precisa ser melhor do que os outros. Então eu vou botar isso aqui lá depois. São artigos pequenininhos de internet, vale a pena ler que ele trata muito desse tema. E aí o Nathan Nunn, que é eu chamei ele outro dia um dos queridinhos da profissão hoje em dia, ele é um economista de Harvard, já devem ter visto alguma coisa dele por aí, faz muita história econômica, mas muito identificação e África, essas coisas, e ele mandou num tweet, esse essay aqui, que eu não sei quem é, Melusine Boomfaller, mas achei muito bom exatamente sobre isso, sobre a ideia de, assim, tem economia tradicional, tem economia comportamental, e a economia comportamental relaxou algumas hipóteses, mas está caindo... Então, eu mesmo fiquei muito entusiasmado algum tempo atrás, mas eu pensei, a economia comportamental está caindo, é uma lista de vieses cognitivos, acaba, né? É isso que é, uma lista de vieses cognitivos. Ou talvez você não ache isso justo, mas... E aí você... Eu botei aqui mais ou menos. Deixa eu botar. Aqui. Economia comportamental, increasingly like a laundry list of rule and thumbs. Então, em vez de ter uma teoria mais coerente, é só um monte de viés, um monte de erros cognitivos que as pessoas fazem e a gente diz, poxa, elas não são tão racionais assim. E a teoria econômica prevê racionalidade estrita e também a gente sabe que não é assim. Então, os dois são muito bons, servem para muitas coisas, mas tem essas fraquezas. Aí ela fala assim, então o economista está preso entre essas duas coisas, está preso entre ou você vai usar a economia tradicional e presumir que as pessoas são mais racionais do que você sabe que elas são, ou então que as pessoas são irracionais e estão cometendo seguidamente esses mesmos erros, e o que você faz? E aí ela vem com a solução seria psicologia evolucionária, uma abordagem evolucionária de comportamento. Então, eu botei isso aqui só porque eu achei interessante o jeito que ela colocou. Então, economia tradicional, o premissa, as pessoas são racionais e maximizam o bem-estar. Economia evolucionária, elas também maximizam. Só que elas não maximizam aqui welfare, né? Elas não maximizam welfare, elas maximizam fitness, de você querer se reproduzir. Essa é a premissa central darwiniana. Então, é a mesma lógica, os dois estão maximizando, é comportamento maximizador, só que os objetivos diferentes. Né? E aí, então, a otimização em economia tradicional, ela ocorre, a pessoa confronta uma decisão, eu tenho uma escolha a ser feita, eu sou racional, sou maximizador, e eu vou fazer essa escolha, custo marginal igual ao benefício marginal. Economia evolucionária, você também está maximizando, só que é fitness, você quer se perpetuar, ou se for cultura, você quer perpetuar aquela coisa que você está fazendo.
Só que ela não ela não acontece instantânea, ela aconteceu ao longo de gerações. Então, tem coisas dentro de você que você já é assim, a sua psicologia recebida, e sua cultura e sua genética já são tais que você já recebeu essas coisas, não naquele momento, mas antes. Genética você recebeu milhares de anos atrás, aquilo já está nos seus genes. A gente vai distinguir muito nesse curso da informação genética que você herda e da informação cultural. Informação cultural não é tão longínquo assim, porque cultura evolui mais rapidamente, mas muito da sua cultura, das suas instituições, das suas crenças, das suas preferências, você recebeu no passado. E você está tomando decisão, você não está tomando ali baseado em racionalidade, você já está sendo influenciado por essas heranças genéticas e culturais que você recebeu. E ela é lenta e imprecisa. A sua escolha pode errar. Na outra, não. Na economia tradicional, sua escolha vai ser ótima. Você é racional, você é maximizador. Ótima no sentido de, dada a informação que você tem, você está fazendo a melhor escolha possível. Então, ela fala assim, é um pequeno passo, então, não é um grande salto, não é um palmeirense virar corintiano, você sair da economia tradicional e economia evolucionária. Você não está traindo tudo que você acreditou. Não, é basicamente o que você já vem fazendo, mas é um pouco diferente. É a mesma lógica, outro objetivo e algumas outras coisas assim. Mas qual que seria a vantagem disso? Então, de fazer isso? Aí, no artigo ela trata disso. Então, por que alguém iria se dar o trabalho de fazer isso? Bom, economia tradicional, quando você... Como é que a gente trata disso? Quando você vê alguém fazendo algum viés cognitivo, sunk cost fallacy, ou esses anchorings, todas essas centenas de vieses cognitivos que tem na literatura, você chega e diz, não, as pessoas elas não vão fazer isso. Eu até botei interrogação, porque a ideia... Eu não sei explicar por que elas estão fazendo isso. A teoria diz que elas não iriam fazer isso. A teoria diz que elas iam maximizar e fazer a escolha correta. Então, você fica meio perdido. Economia comportamental, ela vê as pessoas fazendo esses vieses cognitivos e diz, tá vendo? As pessoas não são racionais. As pessoas têm esses vieses cognitivos e essa é a explicação. Aqui está um jeito de olhar isso e entender o que está acontecendo. Economia evolucionária, você vê o viés cognitivo, mas antes de pular e concluir, para a conclusão dizer, as pessoas estão sendo irracionais, você diz assim, não, talvez tenha uma razão para as pessoas estarem tomando essas decisões, que não são as decisões ótimas. Talvez tenha alguma coisa que eles herdaram geneticamente ou em termos de cultura, em que isso é um bom comportamento. Por exemplo, você agir para o bem do grupo. Então, nepotismo, até corrupção, nesse contexto, é um bom jeito de agir, porque é assim que você e seus antepassados sobreviveram, cooperando muito no seu grupo, na sua tribo, e lutando contra as outras tribos, ou tomando cuidado com as outras tribos. Então, nesse contexto, você agir dessa forma, né, que você está deixando de cooperar com outros, não porque você é irracional, não porque está errando, mas é porque esse tipo de comportamento geneticamente embutido na cultura, era ótimo. Ou é ótimo, por isso que eu botei essa mal adaptado aí, que pode ser mal adaptado. Talvez era ótimo no passado, por exemplo, você gostar de coisas doces. Provavelmente você gosta muito de coisas doces, bolo de chocolate, e diz, puxa, por que eu gosto tanto de bolo de chocolate? E se diz, isso é uma preferência que veio para mim. Não, isso é uma coisa que você evoluiu para gostar e era muito bem adaptado, era fit, era um comportamento fit, você gostar de coisas doces. Você fazer tudo o que você pode para conseguir coisas doces. Porque no passado, coisas doces têm muita energia e não tinha muito, era raro encontrar coisas doces, e quando se encontrava, era bom que você quisesse comer muito daquilo ali. Aquilo facilitava a sua replicação e sobrevivência. Hoje é mal adaptado, porque hoje tem açúcar a toda... Você não pode dar 2 passos para o lado. Olha para o lado, aposto que você vai ver alguma coisa doce ao seu lado ali. Tem aquela barra de chocolate que eu estou vendo ali, aquela granola, sei lá. Eu estou vendo. E você não consegue resistir, porque você tem isso... Então você não está sendo irracional ao fazer isso, porque eu sei que faz mais mal do que bem, eu estou sendo irracional. Não, você está seguindo a lógica evolucionária. Então,
nesse tipo de situação, esse tipo de abordagem teria vantagens. E a terceira coisa, eu encontrei eu ouço uns podcasts aí de economia, algumas coisas, um deles que eu ouço é esse, The Curious Task. Esse título vem do negócio do ditado do Hayek, que diz que o curious task do economista é mostrar para os outros o que eles não podem desenhar. Né? Você não pode desenhar, não adianta tentar controlar coisas. O Hayek era essencialmente um complexo. E ele está falando sobre isso, what influences our choices. E esse cara é um cara que faz muitos experimentos de laboratório e vale a pena ouvir, ele discute muito essa ideia de por que a economia optou por ignorar isso durante muito tempo. Tem um paper muito famoso do Stigler e do Gary Becker, lá em Chicago, na década de 70, chama De Gustibus non est disputatum, gosto não se discute, em que eles, né, eram os dois cardeais da profissão naquela época, e a economia estava assim, peraí, como é que a gente trata preferências em economia? É central em economia, a gente trata de escolhas são feitas baseadas em preferências, mas de onde vêm as preferências? E todo mundo é óbvio que as preferências mudam ao longo do tempo, elas são influenciadas por coisas, e o Stigler e o Becker batendo o martelo, batendo na mesa assim, não, gosto não se discute. Nós, em economia, vamos supor que preferências são fixas, são dadas, são primitivas, a gente não questiona preferências, e a gente vai partir de preferências e ver o que as pessoas fazem. Toma como dadas as preferências. E então, o que estavam dizendo é proibido você chegar a explicar uma escolha que alguém fez, dizendo, não, mas é isso que ele gosta. Isso está na função utilidade dele. A gente não pode fazer isso, segundo eles. E eles estavam corretos. Naquela época, no estágio em que a economia estava, você precisava disso, porque as pessoas estavam invocando esse tipo de explicação baseado em cultura, baseado em preferências, e você explica qualquer coisa com isso. Qualquer comportamento que a pessoa fizer, por mais maluco, por mais racional, por mais o que seja, você diz, não, isso estão as preferências dele, ele está fazendo isso porque é assim que ele gosta de ser. Então, fecharam a porta para isso e permitiu que a economia evoluísse todo esse instrumental que a gente conhece, e foi bom isso, mas talvez agora já esteja na hora, já chegou nos limites, muito foi feito com isso, e para algumas coisas essa é uma abordagem muito boa, mas para muitas outras, ainda mais agora que a gente é cada vez mais interconectado, talvez seja bom, a gente está cada vez mais influenciado pelos outros, o tempo todo, desde que você acorda até você vai dormir, você está vendo que as escolhas que os outros fizeram, a gente tem um ciclo muito maior agora. Então, bom, aí tem esse tema aqui. Aí a última coisa, isso aqui é uma proposta de pesquisa. Outro dia eu estava numa reunião do departamento, que vocês podem imaginar que é uma das coisas mais chatas que existe do mundo depois de reunião de condomínio. E daí, então, era no Zoom e estavam vistos. Esses não são eles. Não tenta achar seus professores aí, porque não. Eu peguei na internet aleatoriamente. Mas eu estava pensando sobre esse tema, e aí eu pensei o seguinte, dá para fazer o seguinte, se a gente, assim, é ultra social e a gente é influenciado, eu já tinha visto outra coisa, um negócio que fizeram uma câmera no elevador, aí todo mundo no elevador, são todos comparsas do pesquisador, em algum momento todo mundo vira para a direita, assim. Aí tem a pessoa que entrou, não sabe muito bem o que está acontecendo, mas a pessoa fica incrivelmente acomodada e daqui a pouco ela vira para a direita também. E mostrar que isso acontece muito. Pessoas numa rodinha, se um cara cruza os braços, é muito comum outras pessoas cruzarem o braço também. Então eu pensei em testar isso aqui. Talvez não seja uma grande revelação nem nada, mas seria uma coisa interessante. Pega assim umas 100 reuniões no Zoom, deve ser possível achar. Aí tem alguém falando, aí um cara, tipicamente alguém vai e coça o nariz. E se for o cara que está falando, talvez seja até diferente. Então um cara coça o nariz, aí eu ficava olhando assim, e rapidamente os outros coçavam, às vezes coçavam outra coisa, pode tentar distinguir, mas será que isso é aleatório? Está acontecendo simplesmente aleatório, porque a gente tende a pegar muito no rosto? Ou será que a gente é tão influenciado assim? Talvez seja bom ter uma medida, se a conversa está tensa, né, alguém está brigando, aí é muito comum, as pessoas ficam... Mas se a conversa está normal, talvez um encosta o nariz, aí no próximo minuto, quantas outras pessoas encostaram no seu rosto? E aí,
seria legal achar uma evidência assim, ó, as pessoas são tão muito sociais que até uma coisa pequena como essa aqui, melhor ainda seria fazer isso automatizado com 1 milhão de encontros de Zooms, né, com Big Data, mas eu não saberia fazer isso. Tá. Vamos passar para outra coisa aqui. Professor, Diga, pode falar. aquele link que você botou para aquele curso de economia da complexidade, ele não está mais funcionando. Não sei se você sabe. Aquele Complexity Online? Acho que é. O que você mostrou, acho que foi que você mostrou o trailerzinho. Deixa eu ver. O meu... Apareceu o Google. É o link aqui? que está na ementa. Ah, tá, mas se você for no Google e puser Complexity Online. Complexity Online Course. Ah, não, aparece o... Que eu... Ah, é. Tá, eu vou olhar lá. Eu vou olhar. Talvez... E se não for, eu baixei ele todo e eu posso dar um jeito de disponibilizar se não tiver mais disponível. Beleza. Oi. Eu geralmente entro como aluno também, só porque daí eu vejo o que vocês estão vendo. Deixa eu botar aqui. Por alguma razão caiu. Deixa eu me admitir aqui. Ok, então vamos lá. Isso aqui, a gente já tinha visto esses landscapes na aula passada. O que eu quero chegar aqui é no meião interessante. Isso é tudo baseado nesses lectures que o Scott Page tem. Então, essa ideia do meião interessante é que a gente vai ver que os sistemas complexos tendem a ocorrer no meio, nos Goldilocks conditions. E o jeito que o Scott Page achou de fazer isso foi com a ideia de botões, de dials. E você pode pensar neles como os parâmetros do sistema. Então, o sistema complexo tem parâmetros, e com esse a gente pode botar esses parâmetros em baixo, médio ou altos e ver o que acontece. E o argumento que ele quer fazer, que é sempre quando eles estão no meio, no meião interessante, é que as coisas ficam interessantes. Então, são tipo os dials, né? Os dials, as manivelas de qualquer modelo que tem. Então, então tá aqui. Então, se ele estiver embaixo ali, de 0 a 2, a gente vai ver que é baixo, não tem complexidade, aí tem um certo região interessante e uma outra região que é caótica, que tem interações demais acontecendo e muito fortes, e aí não é interessante também. Então, deixa eu mostrar umas visões gráficas disso aqui primeiro. Eu não vou o que está por trás disso ainda, mas só mostrar essa ideia de que o mesmo sistema ele pode estar num estado fixo, num estado periódico, num estado complexo e num estado caótico. Então, talvez o exemplo mais fácil sobre isso é a água. Você tem uma panela de água, se a panela de água estiver tão fria, ela está fixa, virou gelo. Aí tem uma transição de fase. Aí qual que é o parâmetro? O parâmetro é a temperatura. Você vai virando a temperatura, é isso que a gente controla, nossa manivela. Você vai aumentando, perto de 0 graus vai ter uma transição de fase.
o gelo vai virar água, né? E aí pode ter ou não, né? A água não tem uma coisa periódica, se bem que às vezes, se você tiver uma panela muito larga, a água meio que faz uns padrões assim, mas eventualmente ela vai virar uma outra transição de fase, vira vapor, e vapor é caótico, as moléculas estão mexendo muito, que é caótico. Nesse caso, é difícil achar uma coisa complexa ali, se tiver, geralmente é tão rápido antes do vapor, sabe, surgir algum tipo de padrões que podem surgir. Então, nesse exemplo, não tem. Aqui um outro jeito de ver isso, né? A figura 1A, né, solta uma bolinha ali, as setas, elas estão mostrando um equilíbrio fixo. Esse é o mundo de economia, onde a gente, por premissa, com as nossas premissas, a gente força os nossos modelos a estarem ali. A gente gosta porque tem um equilíbrio. Eu posso prever o que vai acontecer. A gente vai parar lá no meio das setinhas. E tem modelos periódicos, em que uma coisa fica se repetindo. No modelo lá de protesto, às vezes entrava nisso, né? Ficava o vermelho e o preto, uma coisa periódica. Aqui também dá para prever. E aí tem a complexidade, lá no 1C, onde surgiu um padrão. E o 1D, quando a gente fizer caos, essa é a borboleta de Lorenz. Tem a ver com esse negócio atrás de mim aqui, mas é caos ali. Isso aqui é a mesma coisa com um negócio chamado autômata celular, foi uma ideia do von Neumann. O que isso aqui você tem uma fileira aqui cada um desses aqui tem uma fileira de quadradinhos, aí você tem uma regra, os quadradinhos podem estar brancos ou pretos, nesse caso, vermelhos ou azuis. E aí tem uma regra, se os meus vizinhos estão um azul e um vermelho, na próxima linha eu vou ficar vermelho. Se tiver os dois vermelhos, eu fico azul. Se tiver os dois vermelhos, e assim por diante, tem todas as regras, e aí você roda esse modelo e vê o que acontece. E aí acaba que pode acontecer um monte de coisas, aqui ficou fixo, surgiu um padrão fixo, aqui um padrão caótico, e às vezes tem umas coisas periódicas acontecendo, mas isso aqui não parece muito impressionante para vocês, mas isso aqui, tem um cara, o Stephen Wolfram, que eu mostrei uma foto dele que parece o George Costanza do Seinfeld, que ele é o físico mais jovem a ter um PhD em Caltech, que é uma das universidades mais difíceis, famosa por ser difíceis. Ele fundou o Wolfram Alpha, e assim, gênio da computação, gênio da física, gênio da matemática. Em algum momento, aí ele descreve que quando ele mexeu com isso aqui, e ele viu, isso aqui é o famoso Rule 110, a regra 110. As regras de que cor que as casinhas vão mudar dado os seus vizinhos. Repara que é bem complexidade. É bem o que a gente viu hoje, com rebelião, com standing ovation, com os pares. Se os meus amigos fumam, eu também vou fumar. Ou se meus amigos fumam, eu não vou fumar. Se meus amigos comem comida que engorda, eu vou, etc. Esse tipo de coisa. Mas ele diz que quando ele viu o que surgiu, ele resolveu escrever um livro que chama A New Kind of Science. Olha a arrogância. Um novo tipo de ciência só baseado nesses modelos, incrivelmente simples. E ele diz que com isso aqui, é o mais perto que o ser humano já chegou de criar uma série de números aleatórios. Porque é impossível você fazer uma série de números aleatórios, porque se você está criando eles, você tem uma regra e não é aleatório. Mesmo se você puser no relógio do seu computador, mas ele diz aqui que está tentando uma história disso aqui, mas só estou mostrando, tem fixo, periódico, complexo e caos. Então, os sistemas estáveis fixos têm um equilíbrio só. Esses são os exemplos que o Scott Page deu. Então, você vai numa feira, no momento do tempo, o preço do aspargos é 1, tudo tende para aquilo ali. Se bem que não é um exemplo muito bom, que feira fica mudando muito de preço, né? Órbitas periódicas é um sistema que fica repetindo, que nem a gente viu em rebelião. Nesse caso, tem o famoso modelo de caça e caçador, de dois matemáticos, equações diferenciais, que assim tem muitos coelhos, aí sobe o número de lobos, porque tem muitos coelhos, aí cai o número de coelhos, porque tem muitos lobos, e aí entra uma coisa periódica, e fica subindo e descendo. Caótico é quando tem
interconexão demais e esse caos você não consegue prever, extrema sensitividade a condições iniciais, mas o que a gente está interessado é no comportamento complexo. É quando, né, a gente viu, você tem uma certa quantidade certa de interconexões e desses outros parâmetros que a gente vai ver agora, e aí surgem padrões, surgem estruturas, surgem funcionalidades, e que, se elas cumprem uma função ou têm uma razão de tornarem aquela coisa mais fit do que outras, aí aqueles padrões se perpetuam ao longo do tempo via evolução. Então, o mesmo sistema, não é que tem um sistema complexo e outros que são sistemas fixos em equilíbrio. É o mesmo sistema, só que os parâmetros podem levar a uma transição de fase. Ele passar de uma fase estável para uma fase periódica, para uma fase complexa, para uma fase caótica. Então, aqui, esses são os exemplos que o Scarpelli usa. Então, primeiro, interdependência. Interdependência é mais ou menos isso que a gente estava falando até hoje, esse peer pressure, essa ultrassocialidade. Então, se tiver zero, aqui eu botei no zero primeiro. Então, o exemplo dele, ele pensou em peer pressure, o que ele pensou? Adolescentes se vestindo de manhã e decidindo o que eles vão vestir porque vão para o colégio. E vocês são quase saídos da adolescência, imagina, então vocês eram assim até pouco tempo atrás, e vocês ligam muito para isso, vocês ligam muito o que os outros vão usar, eu quero estar igual desse pessoal, eu quero estar diferente do outro pessoal, eu sou ultra dependente, minha escolha depende muito do que eles falam. Não, nesse primeiro caso não depende de nada, está em zero. Então, se está em zero, então é que as pessoas vão se basear simplesmente, talvez, na temperatura, nem vou ligar o que os outros falam, só vou olhar a temperatura, o sistema de preços, né? A variável global em economia, o sistema de preço, nesse caso é a temperatura, e aí todo mundo vai estar usando o casaco porque está frio, no Texas. Se tiver no meio, aí vem essa complexidade. Aí ele descreve assim aqui, então no primeiro dia, algumas pessoas vão de roxo, outras vão com suéter rasgado, outros vão sem suéter, mas aí eles veem o que os outros estavam usando, as pessoas que eles não gostam, e no dia seguinte vão tentar se adaptar e vai ficar um ciclo, talvez, ou algum padrão, alguma coisa interessante pode acontecer, porque cada um está olhando o que o outro está fazendo. São interdependentes. E aqui, se for moderadamente interdependente, e eventualmente pode até chegar num padrão tipo sharing, né? De sharing, que assim, os pode crer vão estar com um tipo de suéter, os nerds vão estar com outro, as patricinhas com outro, algum padrão assim. Mas se eles forem todo mundo interdepende de todo mundo, aí pode gerar caos, porque uma pessoa mudou o que os outros acharam que ele ia usar, aí todo mundo vai ter que mudar também, porque todo mundo depende de todo mundo, então fica caótico, cada dia vai ser alguma coisa totalmente diferente. Segundo parâmetro, conectividade. Isso parece com interdependência, mas pensa assim numa rede que tem bolinhas, que são as pessoas e as conexões. Interdependência quer dizer que você tem uma seta indo para outras pessoas, e conectividade talvez seja a grossura da seta. Você está muito conectado, ou pouco conectado. Daquelas pessoas que você liga o que eles estão fazendo, isso vai afetar a sua escolha, mas você pode ligar muito ou ligar pouco. Essa é a ideia. Então, talvez alta conectividade hoje em dia, que você liga para todo mundo, você já fala com eles no telefone logo de manhã, já sabe o que eles vão vestir. O exemplo dele aqui é povos diferentes apertam mão, dão um abraço ou dão 2 beijinhos. E como é que a gente coordena? Esse é o tipo da coisa que a gente gostaria de coordenar, né? Porque é muito chato quando você chega num lugar diferente, aí você vai dar beijinho, mas não era abraço, e a pessoa pôs a mão, e fica aquela coisa meio chata, assim, de vai, não vai botar a mão. Então, como é que é a coordenação? Se as pessoas são pouco conectadas, aí, tipicamente, tem algum equilíbrio ali, com alguns se beijam, outros se abraçam, né? Talvez sua vida já seja assim, com seus pais, você é de um jeito, com amigo você é dos outros, o pessoal do trabalho, você aperta a mão. Se tiver mais conexões, aí pode ter aquele negócio de padrões que mudam e fica
oscilando, mas eventualmente talvez chegue para um equilíbrio, mas ele pode sair do equilíbrio rapidamente. Por exemplo, eu acho que agora, se nós de beijos, dá 2 beijinhos, a gente achava uma coisa natural, mas hoje em dia é uma das coisas mais insalubres que existe. Você vai conhecer uma pessoa que você nunca viu antes, ou você vai, sabe, numa festa, quantas pessoas você vai encostar os seus lábios na bochecha deles? Quando você pensa em termos de vírus, talvez a nossa visão disso mudou, não sei. Talvez vai voltar tudo ao normal. Ou, se a conectividade for muito forte, aí tenderia a ter, segundo ele, todo mundo iria convergir rapidamente a uma coisa só. Né? Talvez tivesse um período de acomodação, mas não sei se esses exemplos deles são tão bons, tem que pensar mais. Mas a ideia importante é ver os parâmetros. Ele dá um exemplo de papel, pedra e tesoura, se jogar papel, pedra e tesoura, e se você tem regrinhas assim na sua cabeça, se a pessoa botar papel, vou botar pedra, se está seguindo regras, aí é meio esse jogo de apertar a mão, dar beijos, etc. E ele nota que as nossas bactérias, nos nossos intestinos, meio que fazem isso. Você tem um monte de bactérias no seu intestino, você depende deles drasticamente, é o seu microbioma, e um microbioma saudável é um que tem diversidade suficiente, que se tivesse uma só tipo de bactéria, poderia fazer mal para você, mas você tem uma que mata a outra, e a outra que mata uma, e aí fica esse jogo de papel, tesoura e pedra, aí seu microbioma fica saudável e você fica saudável. Tem até um paper na Nature falando sobre isso, para essa comparação. Aí eu botei essa citação que eu achei interessante. O Scott Page ele fez doutorado na área de teoria dos jogos. Então, ele estudou com uma pessoa muito famosa em teoria dos jogos, que eu não me lembro agora quem é. E eu achei interessante botar isso aqui, que ele fala assim, nós em teoria dos jogos, nós tipicamente modelamos um mundo com baixa cognitividade, 2 pessoas só, né? Sempre dilema dos prisioneiros, 2 prisioneiros, e 2 escolhas só, né? Cooperar, não cooperar. Mas se você tem poucas pessoas, não é difícil imaginar, chegar e racionalizar o que elas vão fazer. Se tiver muitas pessoas, também não é difícil, porque você tem essa média, comportamento médio das pessoas. Mas aí fala assim, quando você tem quantidades moderadas de conexão entre as pessoas, aí que o mundo fica complexo, né? E que a teoria dos jogos meio que evita esse mundo, ele, pelas próprias premissas, evita ir lá, porque lá é difícil conseguir respostas. Na economia a gente quer o equilíbrio, está aqui o equilíbrio de Nash, né? Mas que no mundo real, ele põe ali no final, que o mundo real é nesse meião interessante que o mundo real tende a viver. E aí, diversidade. Então, se tem pouca diversidade, pouca coisa acontece. O deserto do Saara é um exemplo disso. Tem pouca vida. A vida que tem é pouco diversificada. Então, não é tão interessante. Complexo seria uma floresta tropical ou corais. No mar, o lugar onde tem essa complexidade, essa diversidade, são os corais. E se você tivesse diversidade absoluta, diversidade máxima, aí não seria interessante também. Põe Grey Goo, seria porque é tão diverso que nada interessante pode emergir. É caótico. Né? O Robert May, que acho que morreu recentemente, acho que 2 meses atrás, dos maiores biólogos matemáticos do mundo, das primeiras pessoas a botar matemática em biologia. Ele tem uma simulação que mostra isso, que um modelo baseado em agentes que você botando sem diversidade não acontece nada. É quando você tem uma certa quantidade de diversidade, Goldilocks conditions, aí que as coisas são interessantes. Amazônia acontece. Se você for para a tundra, acho que eu falei isso aqui outro dia, mas a tundra tem assim lobos, mas é uma região gigante, mas tem 3 espécies de lobo, 4 espécies de lobo. Né? Muito pouca diversidade, muito pouco interessante. A Amazônia, 1 hectare, tem mais vida, muito mais vida.
E, finalmente, o último parâmetro é aprendizado, adaptação. Tem alguns sistemas complexos que os entes estão aprendendo, eles têm uma experiência, aí eles, quando vão tomar aquela decisão de novo, eles olham para trás, veem o que aconteceu e a regra está mudando, a regra que eles estão seguindo está mudando. Você é assim, né? Gato escaldado não gosta de água fria, de água quente. Bom, esse parâmetro. Se você tem pouca adaptação, todo mundo sempre segue regras fixas, ninguém muda. Esse é aquele seu primo cabeça dura que sempre faz a mesma coisa e só faz aquilo. Então, se todo mundo fizer isso, pouca adaptação, pouco aprendizado. É quando você tem muita adaptação, uma certa quantidade de adaptação, aí que surgem coisas interessantes. As pessoas aprendem, e a gente vai ver, eu vou argumentar quando a gente chegar na parte de cultura e inovação, é isso que acontece. Os modelos lá de teoria evolucionária tipicamente têm learners, social learners, pessoas que aprendem olhando o que os outros fazem, e pessoas que são learners. Só eles têm um problema, eles investigam, alguns deles chegam numa solução e eles usam aquela solução. Os social learners olham o que eles fazem e copiam. E quando você tem uma certa quantidade de learners descobrindo coisas novas, e uma grande maioria, às vezes, talvez, mas um outro grupo de social learners que pegam essas inovações que foram descobertas pelos learners e espalham. Uma novidade é um bem público. Então, aquela informação, aquela tecnologia, aquele jeito de fazer um arco e flecha, de fazer uma canoa, de compor uma música, sei lá, aquilo espalha para os outros. E quando você tem isso, aí você tem cultura. E você tendo cultura, a cultura acumula ao longo do tempo, e cada nova geração herda essa cultura, que é uma solução para uma diversidade de problemas, não precisam reinventar a roda de novo. Então, você passa a ter esse cérebro coletivo e essa cultura, e isso, segundo Joseph Heinrich, que a gente vai ler, é o segredo do nosso sucesso. Por isso que seres humanos dominam todos os nichos ecológicos do mundo, enquanto nenhuma outra espécie, mesmo as outras espécies que têm um pouco de socialidade, golfinhos ou alguns tipos de primatas, conseguem olhar e copiar, imitar um pouquinho, é muito pouco, mesmo surge cultura. Eu sei que vocês estão pensando assim, não, os meus cachorros lá em casa, eles são muito inteligentes, eles olham o que eu faço, eles copiam, eles cultuam. Sim, talvez, mas é tão pouco quando se compara, e eu vou mostrar testes disso com chimpanzés e orangotangos e bebês humanos com 1 ano de idade, para mostrar que os primatas são superiores do que os bebês em quase tudo, exceto nesse social learning, que é justamente o que é necessário para ter cultura, que é necessário que é o segredo do nosso sucesso. Se você tem adaptação total, todo mundo é super inteligente, todo mundo está aprendendo tudo, a cada momento você internaliza toda a informação do passado e processa aquilo ali. Então, é mais ou menos as premissas da economia tradicional. E aí você vai logo todo mundo vai para o melhor equilíbrio, para o equilíbrio, né? Para o melhor equilíbrio. Porque todo mundo aprende tanto assim. E não é, a gente geralmente não é essa situação, nós estamos mais nessa situação de nós aprendemos uma certa quantidade, mas não totalmente. Então, a conclusão do Scott Page. Hoje nós somos moderadamente conectados, moderadamente interdependentes, moderadamente diversos, moderadamente inteligentes. Ele menciona que nós já resolvemos checkers. Checkers é dummies. O que é resolver? Resolver é você poder codificar todas as soluções possíveis, para todos os jogos possíveis de damas. Com o computador a gente já pode fazer isso. Você pode pegar qualquer jogo em qualquer momento do tempo e dizer todas as possibilidades que podem acontecer. Com xadrez ainda isso não foi feito. Uma máquina já ganha de um ser humano, mas a gente não resolveu o xadrez, a gente não consegue escrever um livro com todas as soluções. E, então, resumidamente, o mundo é complexo e por isso que ele é interessante, nesse meio é interessante. Ok, alguém tem alguma questão sobre isso?
A gente começou tarde, né? Então eu vou um pouquinho mais. A gente começou. Eu quero tratar mais um assunto. E daí a gente para. Tá, só para mais uns 5 minutos para já ir avançando isso aqui. Aí a próxima aula, o que eu vou fazer? Já era para ter chegado lá hoje, mas aquele trabalho do Brian Arthur sobre economia e complexidade, o trabalho saiu muito recente, para tentar chegar um pouco nesse ponto. A gente está vendo muito de complexidade, esses modelos, esses conceitos, mas como que usa isso para a economia, esse negócio? Isso não fica tão claro. Assim, para as perguntas típicas que a gente tem em economia, a gente já viu algumas ideias naqueles tempos. Então, aquele trabalho é meio convencendo de que isso, não que complexidade é interessante, mas que complexidade pode ser útil para a economia. Então, eu vou fazer aquilo, vou mostrar um modelo que o Brian Arthur tem, que é famoso também, o modelo do El Farol, que é um modelo da minoria, quando você quer estar em minoria, por exemplo. Bom, deixa isso na próxima aula. Eu só quero falar sobre esse trabalho aqui do Warren Weaver, que eu já mencionei um pouco antes. Então, de 1948, o importante é você ter em mente isso aqui, o que está acontecendo em 1948. Então, o Warren Weaver lançou numa revista, das revistas mais importantes que tinha em ciência. Opa, deixa eu pular isso aqui, depois eu volto lá. Então, o que está acontecendo? 48, pós-guerra nos Estados Unidos, então um otimismo muito grande no Ocidente, não nos Estados Unidos, pelo menos. Os Estados Unidos ganhou a guerra, e ganhou a guerra com tecnologia, com ciência, e então tem um otimismo sobre, olha, e esse otimismo vai perdurar por uns 20 anos, né? Na década de 70 já vai começar a ter buracos nele, mas esse é o período. Computadores estão surgindo e o Weaver era o cara da ciência. Ele é muito famoso, ele era muito influente, ele era um dos guardiões da ciência, tinha acesso aos políticos, recebia o dinheiro todo, ele ajudava a tomar essa decisão no CNPq americano daquela época. Ele publicou com o Shannon esse paper sobre a teoria matemática da informação, que a gente vai mexer com ele depois. Então, como é que ele colocou? Então, o que eu acho interessante desse paper é que ele, naquela época, está entendendo o que vai acontecer com ciência. Ciência é aquele tipo de coisa, né? Ciência é feita por pessoas, então ciência tem esses modismos e tem as vaidades e tem as pessoas tem as brigas, hein? Ciência não está sempre descobrindo a verdade, descobrindo a verdade, descobrindo a verdade. Então, ele põe assim, o mundo tem 3 tipos de problemas de simplicidade, é o primeiro deles. Então, século XVII, XVIII, XIX, e o mundo resolveu, o Enlightenment, o Iluminismo, resolveu isso aqui. E Newton, e as leis de Newton, e as várias outras leis de Boltzmann, e toda aquela coisa que surgiu a partir dali. É comum essa expressão que a gente diz assim, it's not rocket science. Quando você quer dizer que uma coisa não é difícil, você diz, não é ciência de foguetes. E por quê? Porque parece que ciência de foguetes é a coisa mais difícil do mundo. Mas, na verdade, não é. Ciência de foguetes é relativamente previsível. Não é fácil, mas é previsível. Você consegue posar o foguete lá. Acho que eu já mencionei isso outro dia. O correto seria, it's not brain surgery, que também as pessoas falam como ditado, porque brain surgery, o cérebro, sim, é uma coisa complexa. Você vai fazer cirurgia numa coisa complexa, é muito mais incerteza do que mandar um foguete pousar em Marte. Então, essa ciência que surgiu tratava de problemas que não eram complexos, eram problemas simples, não quer dizer que é fácil, eles são simples, que são previsíveis, e geralmente com 2 variáveis, e muito sucesso botou o homem na Lua. A gente voa em aviões hoje por causa disso. A biologia naquela época, que é intrinsecamente complexa, naquela época, o que a biologia fazia era taxa, né, de
dar nome, classificar as coisas. A parte complexa de economia, de biologia, vai acontecer depois. Aí tem problemas de complexidade desorganizada. São problemas tipo gases, turbulência, onde são tantas agentes, tantas partículas, tantas pessoas, ou seja lá o que for, interagindo, é caótico. Então, em vez de você tentar saber o que está todas as partículas fazendo, você tira uma média, você usa a estatística mecânica. Então, probabilidade foi desenvolvida para isso. Não dá para saber acompanhar todos, por exemplo, seguros. Não dá para saber tudo que vai acontecer com todos os seguros de carro. Então, a gente simplesmente pergunta, na média, quantos carros batem todo mês? E a gente vai fazer nossos cálculos atuariais com base naquilo ali. Então, isso aqui também, de novo, termodinâmica e várias outras coisas, muito importante, ajudou a resolver bastante problemas. O que o Weaver está falando é que esses problemas do passado e essas simplicidade e complexidade desorganizada vão continuar existindo, mas o que o mundo está indo, e repara quão presciente ele estava, ele vai perceber, é para complexidade organizada. E ele usou esses termos, embora não é o jeito que a gente chamava na época. Então, ele diz assim, são aquelas situações onde você tem um certo número de agentes, um número não muito grande, não muito pequeno, um meião interessante, interagindo entre si, mas não interagindo demais, aprendendo, mas não demais, conectados, mas não demais, e esses são os problemas mais importantes, e esses são os problemas que a gente vai resolver, e ele fala assim, tem algum lugar que ele vai falar, o futuro da humanidade depende de conseguir resolver esse tipo de problemas. E ele deu um exemplo do preço do trigo, qual que vai ser o preço do trigo na próxima safra, daqui a 6 meses. Mercado de câmbio também. Então, esses seriam tipos de problemas de complexidade organizada. Não adianta pegar médias, não adianta presumir que são 2 só variáveis ou 2 só agentes, é complexo. Então, são problemas da área biológica, médica, psicológica, econômica, ciências políticas, são complicados demais para usar aquela velha matemática newtoniana e não adianta tirar as médias também, usar as técnicas estatísticas. Esses novos problemas e o futuro da humanidade depende de muitos deles, requer que a ciência faça um terceiro grande avanço, um avanço que tem que ser ainda maior do que os avanços que nós fizemos no século XIX até 1949 e dos avanços do século XX. A ciência nos próximos 50 anos tem que aprender a lidar com os problemas de complexidade organizada. Ele estava correto, eu não diria 50, que nos próximos 50 anos, de 48 a 98, a gente vai ver um início de complexidade, vai ver teoria do caos, cibernética, algumas outras coisas, mas não vai realmente pegar. E agora acho que está pegando. E por que ele achava que isso ia acontecer? Então, ele falou, tem 2 razões por que ele achava que isso ia acontecer. Uma é que estão surgindo computadores. Imagina o que eram os computadores de 1948. Se bem que ele era o Weaver, o cara do dinheiro, o cara do prestígio, então ele tinha acesso ao que de melhor tinha naquela época. E a guerra avançou muito aquilo ali, vocês viram o filme do Alan Turing, essas coisas. E ele estava certo, e complexidade pegou quando computadores ficaram acessíveis, mas não só para ele, para todo mundo, quando laptops ficaram baratos e com muita memória e muito poder computacional. Ele estava certo quanto a isso. Precisava dos instrumentos, porque muito da modelagem é computacional. E a segunda coisa que precisa é de interdisciplinaridade. Isso é muito interessante. Está dizendo, você não adianta só físicos ficarem falando com físicos não vão resolver os problemas do mundo. Você tem que ter times com físicos, matemáticos, engenheiros. E ele fala, mas não só esses tem que ter concessão para as outras ciências, químicos e psicólogos e as outras ciências, quer dizer, economistas e sociólogos. E ele está certo, isso é uma outra coisa que a gente tem observado muito, o número de autores de papers estão cada vez maiores, cada vez tem mais autores nos papers e diversidade acontecendo. Nós, em economia, somos muito refratários a isso. Nós temos... economistas em geral costumam achar, não, a gente, pelo menos com relação às outras ciências humanas, né, sociólogos e antropólogos e pessoal de direito e relações, a gente tem, não, a gente tem a matemática, a gente tem a estatística, então,
Se vocês quiserem, a gente resolve os problemas deles, mas com os nossos instrumentos. Eu vou ali na antropologia, resolvo os problemas da antropologia com os meus instrumentos, com minhas regressões e meus modelos, minha teoria dos jogos. Mas não é isso que é. Isso é imperialismo. O que tem que ter grupos onde você tem pessoas diversas, essa diversidade que cria complexidade, e acho que ele está certo. Então, e como vocês estão vendo, complexidade, por definição, é isso, né? Envolve essas ciências todas e essa interdisciplinaridade. Ok, deixa eu parar aqui e deixar vocês com a comissão que escolhe os prêmios Nobel. Na aula que vem eu vou argumentar que o Nobel de Economia ele nunca escolheu alguém de complexidade, mas ele tem escolhido pessoas muito próximas à complexidade. Isso deve surpreender vocês. Na próxima aula continua. Né? Alguma pergunta? Alguma questão? Então tá. Quem resolver, ainda está aberto, se alguém quiser apresentar na próxima aula, manda um e-mail para mim e a gente faz isso. Então tá. Podem voltar para o carnaval. Vamos em frente. Tchau. Obrigada. Tchau.